Fala pessoal, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre os fundos imobiliários, em específico os fundos de papel. Os dividendos dos fundos de papel vão começar a cair nas próximas semanas, nos próximos meses, e é sobre isso, é sobre essa análise que a gente vai fazer aqui hoje. Só para vocês terem uma noção, como eu estou mostrando aqui na tela do meu computador, né, o IPCA de hoje, né, ele fechou com uma referência de junho, ele fechou negativo, né, uma deflação aí de menos 0,08 é nosso resultado. O IPCA, IPCA 15, que é a referência aí do mês de julho já, né, dos 15 primeiros dias de julho, também já tem uma deflação de menos 0,07%. E quando você pega o GPM, que é outro indexador ali dos fundos imobiliários, ele tem um resultado também negativo de deflação de menos 0,72. E quando você pega no acumulado aqui, vamos ver o acumulado, você tem aqui julho, né, com menos 0,72, junho com menos 1,93, maio com 1,84 e abril também negativo aí de menos 0,95. Para quem não conhece, né, o GPM para alguns é até considerado aquele índice para corrigir o valor do aluguel. Se a gente fosse levar isso aqui ao pé da letra, literalmente teria que o valor dos aluguéis, né, teria que ser corrigido sendo mais barato. E o que isso vai influenciar no fundo imobiliário de papel? Para quem não sabe, o fundo imobiliário de papel, na sua maioria, ele tem ali no seu portfólio os CRI, né? Que são certificados recebíveis imobiliários. E esses CRI estão muito atrelados a construções, né? Shoppings, lajes, loteamento. Então, quando você tem índice, que é o IGPM, que é atrelado à construção, ao setor imobiliário, e ele está tendo uma deflação, então aquele rendimento que seria uma rentabilidade mais IGPM mais uma rentabilidade e ele dá negativo, você passa a ter somente aquela rentabilidade, você não passa a considerar o IGPM porque ele está tendo uma deflação. E para a gente fazer essa análise, esse estudo, né, a gente também pode ter nesse mercado, nessa queda dos dividendos dos fundos de papel, uma oportunidade, né? Isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui um estudo, um embasamento dessa possível oportunidade, essa janela que a gente pode ter aqui dentro do fundo imobiliário de papel. Então a gente tem aqui como exemplo que eu trouxe para vocês aqui, é um fundo bem grande aqui no Brasil, né? Na verdade, é um dos fundos maiores que a gente tem no mercado, que é o HCTR11, né? Ele é um fundo que conta aí no seu portfólio mais de 2 bilhões de reais, né? Então é um fundo bem grande. E esse fundo você pode ver que nos últimos 12 meses aí ele pagou um yield, né, de 19,17%. Só que quando você vai pegar, né, traçar uma régua, né, do valor teto que ele chegou e você vai pegando aqui o valor que ele está hoje, né, você vê que tem uma discrepância muito grande, né? Um fundo que chegou no valor de cota de R$ 172,50, R$ 150 e hoje está valendo R$ 54, né? A princípio você pode considerar isso uma furada, né? Um fundo que não vale a pena investir, que é muito arriscado. E é sobre isso, é sobre essa análise desse fundo aqui que a gente vai falar um pouquinho aqui. Por quê? Quando você tem índice deflacionários, IPCA e GPM reduzindo, você tende a ter um dividendo, né, caindo, né? Você tende a ter um dividendo aí que vai cair, porque esse índice está acontecendo na deflação. Mas quando a gente fala nível de Brasil, né? O Brasil ele é craque, né? Para ter inflação. É mais fácil você ter inflação do que deflação. Então, o que que acontece? Geralmente, quando esse IPCA ele fica negativo, o GPM fica negativo, começa a ter aquele efeito manada, né? As pessoas começam a sair do fundo, porque na maioria as pessoas consideram que o fundo só paga dividendo. Só que isso vai acontecer também uma janela de oportunidades. Você vai conseguir ter uns fundos imobiliários com os preços melhores, uma oportunidade de compra, e lembrando que isso não é indicação de investimento, mas
atrelada ao quê? Exemplo aqui do HCTR11, né? Um fundo que já caiu muito do seu valor. Por que que aconteceu essa queda desse fundo? Quando a gente fala em Selic alta, que é a Selic, né, 13,75, e a gente fala de CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário, quando você tem a taxa de juros muito alta e você está emitindo certificados, você está emitindo dívidas relacionadas ao setor imobiliário, as pessoas, né, as empresas, elas não conseguem bancar aquela dívida. Como elas não conseguem honrar com aquelas dívidas, sobra o nível de inadimplência. Foi o que aconteceu aqui com a HCTR11, tá? Ele é um fundo que a gente vai olhar aqui no seu portfólio, né? Ele é um fundo de papel, né? Ele investe aqui em algumas coisas, e o principal que ele investe aqui, né, é o CRI, né? A gente tem como principal dele aqui o nosso amiguinho aqui CRI, e aqui estão as companhias que ele emite esses certificados. Eu já dei uma olhada aqui nessas empresas, né, para adiantar para vocês aqui. E quando você vai passando aqui nas páginas, né, dos CRIs, das empresas tomadoras desses CRI, você pode ver que essa Forte, né, segurizadora aqui, ela aparece aqui em várias páginas. Então, ela é uma securitizadora que emite muito CRI desse fundo aqui. E quando a gente pesquisa a Forte Securitizadora, né, no Google, né, a gente acha o site deles aqui, da Fortsec. E quando você entra dentro do site da Fortsec, você vê aqui o portfólio que eles emitem certificado, né? Então você pode ver que eles emitem certificado aqui de loteamento, de resorts, de shoppings, incorporações, corporativo, aluguéis, né, máquinas, defensivos fertilizantes, produção agrícola e por aí vai, né? E produção de energia. Então, quando você tem, né, a Fortsec aqui, né, por exemplo, que é uma grande tomadora, grande emissora de CRI, né? Você pode ver que o segmento dela aqui são, na sua maioria, itens atrelados ao a Selic, né, a taxas, né, de juros, né? Então, quando você tem uma taxa de juros alta, que é o momento que a gente está, né, 13,75, e no momento desse vídeo, né, esse vídeo vai ser postado na terça-feira, estará acontecendo a reunião do Copom, que vai ser na terça e na quarta-feira deve sair o resultado aí da nova Selic. Todo mundo está cogitando aí 0,25 de redução até 0,50. Então, quando você tem esse fundo imobiliário de papel que emite, né, certificados de recebíveis imobiliários e uma taxa de juros alta, o que acontece é essa inadimplência, né? E quando acontece essa inadimplência, o fundo ele fica sem caixa, ele não consegue, na verdade, ele vai distribuir menos dividendos. Isso vai acontecer com que a sua cotação, seu valor de mercado venha a cair. E aí que vem uma grande janela de oportunidade. Por quê? Se você pegar o histórico desse fundo aqui em específico, né? Lembrando que isso não é recomendação, ele sempre pagou muito bem, né? Se você for pegar aqui o rendimento, 1,25 em 10, né? Agora que está menor, 0,70, 0,50. E você tem aqui que é um índice, né, que mede o quão descontado está esse fundo imobiliário, que é o P sobre VP. Ele está aí, né, 0,49. Então ele está menos da metade do seu valor patrimonial. É como se tivesse um desconto aí de 51% do seu valor. Então isso é muito interessante, porque esse é um fundo imobiliário, um dos maiores do Brasil, né? Com mais de 2 bi, né, na sua carteira ali de portfólio. Ele ainda tem uma liquidez muito boa, né? Uma liquidez aí de 3 milhões de reais. E isso aqui pode ser uma janela de oportunidade. Por quê? Se a gente está falando que a Selic pode vir a cair, a gente também pode pensar que a inadimplência vai começar a reduzir, né? As pessoas vão conseguir, né, vender mais, negociar mais ali, lote, aluguéis.
Então a inadimplência aqui do fundo, ele pode vir a melhorar. O que que pode acontecer? O valor nessa desvalorização, na verdade, que ele perdeu aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Essa desvalorização que ele perdeu aqui, né? Essa curva que ele vem fazendo. Pode ser que com a inadimplência melhorando, né? Com a taxa de juros, com a Selic baixando, isso possa vir a reverter, né? Isso vindo a reverter e corrigir o valor de mercado que realmente vale, né? O que que pode vir a acontecer? A gente pode pegar novamente esses patamares aqui, né? Pegar essa valorização desse P sobre VP aqui, para ele corrigir seu valor real de mercado, né? Então isso aqui seria muito top, essa janela de oportunidade, se você estudar bem, se você conseguir enxergar isso, pode ser uma grande oportunidade sim, essas quedas dos dividendos, né? Tanto de pessoas saindo, mas para você que segue aqui o canal, para você que estuda os fundos, você sabe que dentro de toda queda há sim uma oportunidade e você tem que estudar elas, né? Mas para isso, né? Deixei aqui até algumas observações notadas. Você não vai pegar qualquer um CRI não, tá? Algumas coisas que você precisa avaliar é a qualidade da sua carteira de ativo. Você precisa também analisar a experiência da gestora do fundo, a taxa de administração do fundo, né? Analise isso também para ver se ela não é muito alta e o risco de inadimplência dos devedores. E o risco mercado, né? Quando a gente fala risco de inadimplência, no caso aqui dos fundos de papel, quanto maior a taxa de juros, quanto maior a Selic, né? O risco de inadimplência ela é bem maior pelo fato, né, do juros estar muito alto, né, para ser pago e as pessoas não conseguem honrar com essa dívida. Então, juntando esses dois fatores aí, né, que é a deflação, IPCA baixando e GPM baixando, né, os dividendos vão começar a reduzir, sim, vão, com certeza. Mas em contrapartida, a Selic também está reduzindo. Então essa inadimplência ela pode melhorar, fazendo com que o fundo volte a ter mais caixa e no futuro próximo, né, a gente ter aí dividendos bem mais gordos e além de dividendo, essa oportunidade aqui de valorização da cota. Porque na maioria, né, um fundo imobiliário ele é feito para pagar dividendos, né? 95% aí da sua rentabilidade tem que ir para os cotistas. Mas quando você pega essa janela de oportunidade aqui, né, que um fundo você pode ganhar tanto no dividendo, como você pode ganhar também na valorização da cota, isso sim pode fazer o seu patrimônio dar uma alavancada. Lembrando que a gente tem, além do HCTR11, a gente tem o DEVA11, que é outro fundo também que tem um caixa muito forte, né? E também está numa situação muito parecida, né? Teve uma inadimplência muito alta, né? Devido à taxa de juros e está muito descontado, tá? Então, é isso aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você já investe aqui no HCTR11 ou em algum outro fundo imobiliário que está descontado, que é fundo de papel, coloque aí no comentário qual fundo que você investe e o que você está pensando, né, na sua estratégia que você vai montar aí na sua carteira. Se você vai comprar mais fundos para sua carteira ou se você ainda vai continuar ali observando nos bastidores. Logo mais, vou ficando por aqui. Valeu!